Olá! O tema hoje é critérios para uma relação conjugal funcionar no século XXI. Eu disse na semana passada que ia dar continuidade ao tema amor romântico solicitado por Jussara, mas ao ver o meu vídeo, eu vi que eu abordei até bem as duas questões, né? Tanto eu introduzi as ideias da Regina Navarro Lins, quanto eu falei do que é idealização frustrada. Eu achei que ficou bem explicadinho, vamos dizer assim. Então eu não vou dar continuidade nisso, não. Mas como eu tinha estudado muito sobre o amor romântico, e do amor romântico saiu, do tema amor romântico, saiu mais 8 temas, subtemas, vamos dizer assim, que eu vou falando nas outras semanas, sem ser uma série. Aí eu hoje vou continuar no tema geral do amor romântico, mas sobre o relacionamento conjugal funcional. Né? Baseado, inclusive, uma das coisas eu baseei em Regina Navarro Lins. Eu tenho aqui os critérios dela, eu tenho os meus próprios critérios também, mas eu quero falar, já que Jussara colocou a Regina, e eu acho que ela é uma pessoa muito avançada nas ideias em termos de relacionamento conjugal, né? Ela chama relacionamento a dois, mas relacionamento a dois hoje em dia não está mais, né? Já tem relacionamento a 3, a 5, a 10, então relacionamento a 2 já ficou antiquado, né, esse negócio. Então eu chamo de relacionamento conjugal, que aí a quantidade de pessoas que tiver tem, pode ser homossexual, pode ser heterossexual, né? É um relacionamento conjugal que tem a orientação, é, a pegada, vamos dizer assim, erótica, de criação de família, ter filhos ou não, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho filhos, é só eu e meu parceiro, mas assim, eu chamo de conjugalidade, tá? Todo relacionamento onde envolve uma amizade erótica, vamos dizer assim, eu chamo de relacionamento conjugal. E aí eu fui ver um vídeo da Regina, né? E o vídeo é da Veja Mais, lá no YouTube, e chama O Mito do Amor Romântico. E ela dá um critério, dá critério. Então ela diz, só acredita numa relação conjugal pode ser realmente boa e satisfatória se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar. Eu concordo. Esse aqui é o ponto. Se não tiver nenhuma das outras, mas se tiver isso aqui, funciona. E isso é uma coisa mais difícil. É dali que vem as expectativas, né, as idealizações não realizadas e frustradas, né? A gente, quando a gente se apaixona por uma pessoa, isso não é amor, paixão não é amor, mas quando a gente se apaixona por uma pessoa, ela parece perfeita. E a gente só vê os aspectos dela que faz essa paixão ficar maior. Quando a paixão desce, a gente começa a ver a pessoa ela inteira. Então a gente percebe que tem vários aspectos dela que não nos agrada. Às vezes até tem mais aspectos que não nos agrada do que nos agrada. Mas aí a gente já está com uma relação habitual, a gente já não quer mais se separar daquela pessoa, a gente acredita que tem que amar para sempre, então fica meio atrapalhado. Mas assim, a gente começa a querer encaixar essa pessoa que existe no ideal da gente. E a gente não respeita a pessoa, o jeito dela ser, o jeito dela pensar, o jeito dela se comportar. A gente começa a dizer que essa pessoa tem defeito e que a gente precisa corrigir, educar essa pessoa, né, nos defeitos dela. E defeitos, no geral, são só diferenças. Forma de pensar, de se comportar, de ter atitudes diferentes das minhas. E como eu me coloco, inconscientemente eu me coloco como marco da humanidade a ser seguido, né? Então eu quero que aquela pessoa se comporte, reaja à vida como eu faço.
para eu não me sentir tão desconfortável na companhia dela. Então, por exemplo, se eu respondo imediatamente uma mensagem do WhatsApp e o meu companheiro não é dado a fazer isso, eu fico querendo ensinar ele a responder e dando justificativo para ele fazer do mesmo jeito, porque eu faço, então eu acho que está certo. O certo é o que eu faço. E tem gente que está tão perdido nisso, que às vezes eu falo assim, mas esse é o seu jeito, você responde rapidamente. Mas a outra pessoa não precisa ser desse jeito. Não, nada. Não é o meu jeito, é o certo. É o que qualquer pessoa que se importa com a outra tem que fazer. Ela está tão imersa no jeito dela, ela não consegue se diferenciar do outro. Inclusive tem uma noção de empatia do Pedro Calabres que eu adoro. Ele diz que empatia é você ter noção real de que o outro é diferente de você. Ele não é igual a você. Então você não fica com expectativa de que ele responda dentro da sua idealização. E se ele não fizer isso, você não o julga como errado. Né? Então, a primeira coisa que ela diz é total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar e de se comportar. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Mas se você fizer, seu relacionamento funciona. A outra coisa que ela diz é liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir. Olha, normalmente a gente aprendeu que amar é controlar o outro. A hora dele chegar em casa, a hora dele sair, para onde ele deve ir. Tem clientes meus e pessoas que eu conheço também que dizem assim, meu parceiro ou minha parceira não pode ir para show sozinha, sem a minha companhia. Eu disse, onde é que está escrito isso? E por que é que a pessoa não pode ir para um show, para um bar? Ah, Nanda, porque show é lugar de pegação. Bar é lugar de pegação. Tá. E por que, sendo um lugar de pegação, o seu parceiro tem que se pegar com alguém, se você não estiver presente? Né? Por que você tem que controlar? Você, né? Não, eu tenho que estar presente, porque eu tenho que marcar meu território, para a pessoa não chegar junto, eu tenho que controlar, eu tenho que vigiar o meu parceiro. Vê? Isso também não funciona. Perturba a pessoa que quer controlar e perturba a pessoa que está sendo controlada. Né? E aí eu sempre digo para as pessoas, de como se pegação só acontecesse em lugares específicos. Se seu parceiro, parceira, quiser se pegar com alguém, minha filha, ele vai se pegar. E você não tem muito o que fazer, não. Tá? Ele vai se pegar, ainda vai mentir para você. Então, esqueça isso. Tem uma coisa que a Regina Navarro diz, que eu adoro, é assim. Num relacionamento conjugal, você só precisa responder 2 perguntas. Me sinto amada? Me sinto desejada? Se a resposta for sim, para as 2 perguntas, o que seu parceiro ou parceira faz quando você não está por perto, não é de sua alçada, não é de seu interesse, não deve ser de seu interesse. O que ele está fazendo quando você não está perto é da vida dele, é da individualidade dele, é da liberdade de ir e vir. Então, aqui ela dá um exemplo, né? Como a liberdade de ir e vir, como ter amigos em separado, programas independentes e não sair só com o cônjuge. Ter amigos que não são afinados com o cônjuge. Né? Você pode ter amigos que o seu cônjuge não gosta e ele não precisa sair com você. Né? Você tem uma vida independente do seu parceiro ou parceira, que é contrário à ideia do amor romântico, que o amor romântico prega que você só tem que estar juntos, grudado o tempo inteiro. Eu me lembro do meu professor Vivarta, meu professor de tarô, tinha uma piada sobre isso. 30 anos atrás eu ouvi isso do Vivarta. Então, vamos tomar café junto, vamos fazer cocô junto, vamos fazer xixi junto, vamos... Era tudo junto, isso é um saco. Né? Fica tudo muito igual. Né? Então, é bom a gente ser diferente do outro. Né? É bom a gente ter conflitos. No conflito a gente aprende. E é bom que a pessoa tenha uma vida independente da minha. Ela tem novidades para contar. Uma vez eu percebi isso no meu relacionamento, há muito tempo atrás,
Eu percebi, quando Marinho tinha um grupo de autoconhecimento, que quando o mestre estava aqui, ele passava 1 mês ou 2 meses aqui, ele morava na França, ele todo final de semana ele estava com esse grupo, e eu não podia ir, assim, não era questão de eu não querer, eu não podia, porque o grupo era fechado, e ele nos finais de semana ia, o mês que o mestre dele estava aqui, ele estava lá, e nessa época eu aprendi que a distância, né, essa coisa dele estar passando, ativava mais o meu interesse por ele. E aí eu comecei a dizer, olha, é interessante, fica melhor quando tu volta, né? Assim, eu me sinto melhor quando tu volta. E eu comecei a usar isso a favor de mim, né? A favor da nossa relação, inclusive, para mim, né? Para ele era outra coisa, mas para mim. E hoje eu aprecio tanto a presença do meu parceiro quanto a ausência dele. Quando ele está longe de mim, eu acho ótimo também, né? Quando ele está perto de mim, eu também acho ótimo. Então, tá bom para mim todas as horas. E ele tem amigos que são. Ele diz assim: não, mas eles gostam de você também. Eu disse, mas são seus amigos, não são meus amigos. Embora eles gostem de mim também. Eu não preciso estar com eles. E meu parceiro tem essa necessidade de estar com eles. E assim, ele vai sozinho, ele tem essa vida separada de mim, ele tem interesses separados de mim, ele tem o grupo de música dele que ele faz com o Antônio e Alexandre. Eu também não vou nesse grupo, embora ele toda vez me convide, bora Nanda, vamos ver lá. Eu digo, tá, vou, mas nunca vou. Não porque eu não gosto das pessoas, eu gosto também dessas pessoas, mas não é a minha praia, é a dele, né? Então ele é bom que ele esteja longe de eu e Marinho, a gente anda muito grudado, então é ótimo que ele tenha coisas para fazer sem mim. E às vezes eu saio com ele, sem ele, com as meninas da caminhada. Ele tem hora que ele não está afim de ir. Ele diz, eu não estou afim de ir para esse lugar, para esse momento. Então, tá bom, vai, eu vou sozinha com as meninas. Ele também é sempre convidado, a gente nunca é proibido de estar um no evento do outro. Mas nem sempre a gente quer, né? Então, a gente é livre. A gente tem essa liberdade de ir e vir. Hoje, Marinho está mais acostumado com isso. No começo, ele tinha essa ideia de controle também. No começo do nosso relacionamento, ele tinha essa ideia de controle, porque aprendeu. Mas ele foi desaprendendo isso. Amém, Senhor. O terceiro critério de Regina Navarro Lins é não haver controle. E total respeito à individualidade e à privacidade. Então, essa ideia de você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, para Regina Navarro Lins tem que estar solto isso. Ele pode qualquer coisa. É o que eu disse também no outro vídeo, né? Antes de conhecer Regina Navarro Lins, eu já achava isso meio esquisito. Eu proibi coisas do meu parceiro, sabe? Ele é adulto, ele só tem essa vida. Se ele quiser fazer coisas sem a minha companhia ou coisas diferentes do que isso, ele tem que fazer, cara, principalmente se for algo que é muito importante para ele. Eu não quero ser essa pessoa que restringe o meu parceiro. Deus me livre. Eu penso que eu vou levar isso para outra encarnação, como um karma, né? Então, não quero levar karma. Olha, se eu tiver consciência, eu só vou fazer karma das coisas que eu estou inconsciente. As que eu estou consciente, eu não quero levar karma para a próxima, não. Né? Então, depois dos 5 anos, né, que eu saí mais da questão dos programas mais pesados, eu comecei a dizer, só Deus me livre. Eu não quero que você se aprisione. Se, por exemplo, tiver vontade de viajar por 1 ano, vai e viaje. Vai, faça as coisas, né? Depois de um certo tempo, não precisa nem me contar, porque isso é seu, né? O que consta mais para mim é, na hora que você está comigo, eu me sinto bem tratada, né? Antes até de Regina Navarro Lins. Navarro Lins, Regina disse, me sinto amada, me sinto desejada, né? Eu acrescentei, mas eu me sinto bem tratada quando ele está comigo, né? Me sinto. Então, quando ele não está comigo, o que ele está fazendo é dele, não tem a ver comigo. E não precisa ter a ver comigo, né? A Regina Navarro Lins diz
né? Que essas individualidades, né? A individualidade do ser humano no século XXI, eu sei que não era assim antes, mas antes tinha ideia muito de controle, e agora a gente vive um momento de liberdade. A gente quer ser livre. E aí, isso é inadmissível no século XXI nos relacionamentos, embora a maioria ainda faça isso, ainda queira controlar o comportamento, principalmente de relações sexuais, né? Inclusive, se acredita que se outra pessoa transar com outra pessoa, porque não gosta da gente. Não tem nada a ver, cara. Né? Se transar, mas tem gente que fala, não precisa transar, mas se tiver uma relação de intimidade onde ela conte coisas para essa pessoa e não conte para mim, é traição, por exemplo. Por quê, cara? Por que a pessoa... Tem assuntos que não combinam comigo, por exemplo. Meu parceiro tem que conversar com outras pessoas. Assim como tem assuntos que eu tenho que não combinam com meu parceiro, é melhor conversar com outra pessoa e eu não preciso ficar contando tudo pro outro. Né? Não preciso contar todas as minhas particularidades para ninguém. Todas não. Ninguém sabe tudo de mim. Nem eu mesma sei tudo de mim, quanto mais outra pessoa. Então, cada pessoa vai ter um pedaço de mim. Né? Bom, os critérios da Regina Navarro Lins foram esses, eu aprovo 100%. Antes de eu ver esse vídeo da Regina Navarro Lins, em janeiro desse ano, eu li um post no Instagram que citava uma frase de Marilyn Monroe. Eu não sei se vou confiar que a pessoa fez a pesquisa e está dizendo que é dela mesma, né? Não fui verificar isso na internet, não, porque na internet, toda vez que a gente tem uma informação e que a gente vai passar para outras pessoas, é bom a gente verificar se tem mais gente e se aquela informação é. Eu não fiz isso, não. Quem quiser que vá a partir de agora. Eu li isso aqui num post de uma pessoa que eu confio no Instagram. Então, a frase é assim: nenhuma mulher deve esquecer que ela não precisa de ninguém que não precise dela. E ela colocou, a pessoa que botou o post, colocou essa frase como um símbolo, uma representação da independência emocional e da autoestima. E eu discordei. Não discordei da ideia de você, do fundo da ideia, que é, eu não quero estar com uma pessoa que não quer estar comigo. Não vou ficar ali atrás dessa pessoa que notoriamente não quer estar comigo. Isso é correto. Agora, o que pegou no meu ouvidinho aqui foi: ela não precisa de ninguém que não precise dela. Então, essa história de relacionamento conjugal, onde todo mundo precisa de todo mundo, para mim, cai quadrado. Ela desce quadrado. Eu não preciso do meu parceiro. E eu acho que meu parceiro também não precisa de mim. Essa coisa de precisar não é legal. Mas aí eu fiz o comentário lá e uma pessoa comentou no meu comentário que ela concordava com a frase que era de autonomia. E eu disse a ela, aí eu respondi ao comentário do meu comentário, que o que pegou para mim foi a palavra precisar. Eu não acho que quando a gente ama, a gente precisa de alguém. Essa palavra para mim não encaixa. Eu não quero que ninguém precise de mim. E eu não quero precisar de ninguém. Tá? Especificamente. Eu sei que eu não sou autossuficiente. Assim, totalmente autossuficiente. Nem tudo eu vou poder fazer por mim mesmo. Às vezes eu vou precisar de ajuda. Mas eu não quero precisar de alguém específico. Então, normalmente, hoje em dia, eu peço para o universo. Se eu estou precisando de ajuda para executar alguma tarefa, eu digo: universo, envie para mim alguém que me ajude nessa tarefa. E pode ser até meu parceiro, mas não é obrigação dele, nem da minha família, tá? Me ajudar. Eu recebo ajuda, às vezes, de desconhecidos. Então, eu não quero que ninguém precise de mim. Eu não quero ter essa responsabilidade de alguém contar comigo especificamente. E eu não quero que ninguém faça isso por mim. Que seja aquela pessoa que, a qualquer momento que eu precisar, eu tenho que ligar para ela para falar: não quero isso. Não quero isso no meu relacionamento conjugal, não quero isso no meu relacionamento de nenhuma, não quero.
Eu prefiro jogar para o universo. E o universo sempre me manda uma pessoa. Às vezes que eu conheço, às vezes que eu não conheço. Às vezes da família, às vezes não sendo da família. Então eu não quero esse negócio de precisar. E eu acho que essa palavra, juntar amor com precisar, eu acho antiquado. Claro, aí Marilyn Monroe falou isso na década de 50, provavelmente, 50, 60. Eu acho que ela não passou para 70, né? Morreu antes, morreu jovem. Então, nessa época que ela disse isso era o auge da independência emocional e da autonomia. Mas hoje já não é mais. E aí, pensando nisso, eu pedi a Metaí, que eu botei o nome da assistente, né, da IA, da Meta, eu botei o apelido dela de Metaí. Então eu pedi para a Metaí, naquela época, janeiro, avaliar. Eu primeiro pedi para ela avaliar a frase da Marilyn Monroe sintaticamente, para ver o que é que ela entendia e qual era a conclusão que ela tirava. E a Metaí teve a mesma conclusão da colega que fez o comentário em cima do meu comentário. Ela também percebeu a Marilyn Monroe dizendo que estava autônoma e independente. Eu disse, a programação da Metaí está antiquada. Quem programou Metaí programou a ideia de amor com necessidade, está antiquada. Metaí, renova aí tuas programações, que esse negócio aí de precisar do outro. E aí eu fui mais fundo, né? Eu disse, me explica melhor isso, né? E aí ela colocou, né, que tem aspectos positivos e aspectos negativos nessa questão do necessitar do outro. Então ela botou assim, a necessidade cria uma conexão profunda. Sim, mas não boa. Essa conexão profunda de necessidade não é boa, mas ela colocou como ponto positivo, uma conexão profunda. Ela dá uma sensação de segurança, né? Pelo outro precisar, haverá estabilidade. Sim, essa sensação de segurança, ela é boa, mas para um ego infantil. E o compromisso, a necessidade mútua, fortalece a lealdade, também no estado infantil. Então, o aspecto positivo que a Metaí colocou, para mim, é tudo em relacionamento infantilizado. Os aspectos positivos. Mas aí ela também colocou os aspectos negativos, que eu gostei mais dessa relação infantilizada. A dependência emocional. Quer dizer, quando você precisa de outra pessoa, você cria dependência emocional. Um se sente incapaz de viver sem o outro. E essa é a pior coisa do amor romântico, né? Tem a perda da identidade também. É outro aspecto negativo que a Metaí colocou. A necessidade do outro leva à perda de autonomia e identidade. E a desigualdade. Se uma pessoa acha que tem mais necessidade do que a outra, essa pessoa que tem mais autocontrole, menos necessidade, ela vai ficar com poder e controle sobre a outra. Então é perigosíssimo. Eu acho que os aspectos negativos são mais significantes do que os aspectos positivos, e os aspectos positivos que a Metaí me colocou são todos de um relacionamento infantilizado, que provavelmente ela foi programada, a Metaí foi programada para pensar nesses termos do amor romântico mais tradicional. Depois eu vou conversar melhor com a Metaí, porque para ensinar ela outras coisas, porque esse tipo de amor, e aí ela colocou uma conclusão. Este tipo de amor pode criar uma experiência intensa. Claro, o amor de uma criança pelos pais é intenso, porque se o adulto que estiver junto dela não cuidar dela, ela morre. Então tem que ser intenso mesmo. Mas cria dependência. Cria dependência emocional, perda de identidade e desigualdade. Então ela sugere, Metaí sugere, encontrar um equilíbrio entre necessidade mútua e autonomia individual. Eu tiraria completamente a necessidade mútua, tá? Autonomia individual. Se o outro está na disposição de colaborar para o meu bem-estar naquele momento, ele é livre para oferecer isso. Mas ele não é obrigado, ele não tem essa responsabilidade só porque é meu cônjuge. Tem essa ideia, por isso que fica tão pesado o casamento, cara. Uma pessoa só responsável pela todas as necessidades da outra, cara, é muito pesado. Uma vez eu perguntei ao meu parceiro, né? Meu parceiro teve 2 relacionamentos anteriores.
a estar comigo. E eu disse, o que tu acha que fez tu ir mais longe comigo, mais longe em tempo comigo do que com as outras companheiras? Aí ele disse, Nanda, tu não precisa de mim para nada, né? E isso me dá uma leveza, né? Que eu não consegui fazer nos outros relacionamentos. A ideia de que as outras pessoas precisavam de mim era tão pesada, era uma responsabilidade tão grande. Veja, isso não precisa ser verdade para as moças, tá? As moças poderiam até ser independente, autônoma, não sei. Mas ele via dessa forma. Ele como responsável pelas necessidades das ex-companheiras dele. E para mim ele não via isso. Ele não via. Até porque eu dizia isso para ele, né? Eu dizia para ele assim: eu tive um pai muito bom, que funcionou muito bem para as minhas necessidades básicas. Eu não preciso de outro pai. Não queira ser meu pai, não queira cuidar de mim. Eu não preciso. Se eu precisar de um pai, eu vou para o meu pai. Essa é a função dele, por escolha. Ele escolheu ser meu pai. Você não. Você não é meu pai. Eu não preciso de um pai. Eu realmente tive sorte, né, de ter pais funcionais nesse sentido. Eles funcionaram muito bem no quesito me proteger, até demais, né? Me proteger e cuidar de mim, todos dois, meu pai e minha mãe, meu avô e minha avó, pais do meu pai, né? Então eu tive 4 pessoas cuidando de mim, eu não preciso que ninguém mais cuide de mim, eu quero cuidar de mim agora. Então isso ficou muito claro na minha relação, como não ficou claro nas relações anteriores do meu parceiro, que ele não precisava cuidar daquelas pessoas. Então, como ficou muito pesado para ele, o relacionamento foi definhando. E aí encontrou um meio de terminar, né? E comigo não precisou disso, porque ele é completamente livre para ir e vir, como disse Regina Naval. Meu parceiro é completamente livre para ir e vir. A questão do respeito total ao outro, eu ainda estou em treino, né? Eu ainda olho para ele como se algumas coisas precisassem ser corrigidas nele, mas eu já não digo mais. Eu olho, mas não digo, né? O que eu digo é, essa pessoa tem todo o direito de se pensar, se comportar desse jeito, né? Quando aparece isso na minha mente, eu não faço desse jeito, eu queria que fulaninho fizesse desse jeito, não podia fazer assim. Toda vez que essas ideias vêm na minha cabeça, porque elas ainda vêm, eu digo, opa, peraí, mas o outro não sou eu, né? O outro é ele mesmo, o outro não precisa ser eu, e eu não sou a medida de todas as pessoas. Eu não sou a pessoa marco do comportamento perfeito para os outros seguirem. Então, eu faço desse jeito porque eu aprendi assim, porque é confortável para mim, porque faz sentido para mim. Se o outro não faz, é porque não aprendeu desse jeito, não é confortável para ele, não faz sentido para ele. E não precisa fazer, porque faz para mim, não precisa fazer para ele. Se o comportamento do outro, naquele instante, me prejudica, eu preciso cuidar de mim. Então, eu preciso fazer redução de danos, diminuir o dano para mim, ou mesmo me proteger, bloqueando o comportamento dele para mim, mas não impedir que ele faça. Eu quero liberdade total e para ter liberdade total, eu preciso dar liberdade total. Então, né? Então a Metaí analisou isso, né? E deu dicas a Metaí. Quais são as dicas para não entrar nessa relação descompensada, que perde a identidade, cria dependência emocional, né? E pode ter desigualdade de poder, né? Ao invés de ser 2 pessoas com poder igualitário, uma pessoa tem mais poder e controle do que a outra. Então, a comunicação aberta, respeito à autonomia, equilíbrio e crescimento pessoal. A Metaí falou que se você introduzir essas 4 coisas no relacionamento, comunicação aberta, ou seja, eu sinto as coisas e eu posso ser livre para comunicar ou não para o meu parceiro, né? Mas eu me sinto tranquila para trocar ideias e sentimentos, e não acusações, tá? Você está errado.
E você tem que fazer melhor. Não é? Comunicação aberta não é dizer para o outro onde ele está errado. Tá? É falar sobre eu mesma. Onde eu senti tal sentimento e por que é que eu senti tal sentimento e elaborar junto com aquela pessoa. Respeito à autonomia, liberdade de ir e vir, equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio é pequenas doses de tudo, inclusive de discussão, pendenga, arenga, né? Eu acho que intimidade cabe você arengar com o outro, brigar com o outro. Eu não considero uma relação íntima se eu nunca briguei com essa pessoa, ou se eu me sinto proibida de brigar com essa pessoa. Eu quero poder brigar com essa pessoa e saber que depois da briga a gente tem condição de fazer as pazes, encontrar o caminho, né? Mas assim, eu quero ter a noção de poder brigar. Esse negócio de harmonia eterna não é da Terra. É do espaço sideral, não é da Terra. Não estou dizendo de brigar todo dia, por qualquer coisa. Mas uma briguinha de vez em quando, eu digo que as pessoas estão vivas. Quando elas estão brigando, não elas brigam, elas estão vivas. Elas têm identidade, diferenciais, né? Então a diferença ela entra em conflito. Né? Então conflito é tranquilo, é para existir mesmo, tanto dentro da gente quanto fora. Né? Bom, então eu acho que eu disse tudo sobre o que eu queria dizer hoje. Então, tanto a Regina Navarro Lins como a Metaí encontraram um caminho parecido de solução para as relações conjugais do século XXI, porque é diferente do século XXI, é diferente do século XX, funcionar melhor. E a gente tem que atualizar, cara. Se você for para o século XXI com a mente do século XX, você está perdido. Você não vai usufruir das coisas boas que o século XXI está trazendo. Eu sou muito entusiasta do século XXI. Né? Por isso eu quero viver mais de 100 anos. Agora eu descobri que já tem uma pessoa com 120, então eu já vou para 120. Eu quero viver 120 anos, 150, 200, porque eu quero ver toda essa transição importantíssima que está acontecendo. Eu quero ainda ter um robô em casa. E para eu ter dinheiro para ter um robô em casa tem que ter muito tempo, né? Daqui que os robôs fiquem num valor que eu possa comprar, tome década aí, né? Então eu ainda quero viver muito para ter um robô em casa. Então, se a gente não atualizar nossa mente para o século XXI, a gente vai ficar com as piores coisas do século XX. E as piores coisas do século XXI, eu quero as melhores coisas dos dois séculos. O que foi bom do século XX, eu trouxe para o século XXI. Mas o que não é bom, e essa coisa do relacionamento de controle não é bom, eu vou deixar no século XX. Eu quero lá esse negócio, eu quero o século XXI, com a liberdade que ele traz, com a empatia que ele traz, com a igualdade que ele traz, com a liberdade de direitos, né, de ação, de ser, a liberdade de ser e de criar a vida exatamente como eu sinto que é melhor para mim. Porque até o século XX, o que era passado era, você tem que criar a vida igual a todo mundo, ao que os antecessores da sua existência achavam que é melhor. Você não pode criar uma vida particular. E o século XXI já veio dizer, não, trabalho é particular, você vai trabalhar do jeito que você quiser, da forma que você quiser, com o tema que você quiser. Relacionamento é livre, você vai fazer do jeito que você quiser. Amizade do jeito que você quiser. Viva do jeito que você perceber que é melhor para você. E eu não vejo nada melhor do que isso, não. Claro, como a gente vive em comunidade, os limites existem. A liberdade não é. Tem até uma carta do tarô, o Sol, é um arcano maior, que todo livro que eu li sobre esse arcano, ele diz que o Sol é uma carta de liberdade. Mas toda vez que desenho a carta do Sol, tem um muro. Para a gente lembrar que toda liberdade tem limite. Né? Por quê? Porque a gente vive em comunidade. Se não em comunidade com outras pessoas, em comunidade com a Terra. E a Terra nos dá limite também. Né? Então a liberdade, ela não é total. Ela sempre tem um muro que limita alguma coisa.
né? A liberdade total, mas a liberdade é tão ampla que ela parece total. O muro das cartas de tarô são sempre pequenininhos à distância. Para a gente lembrar disso, né? Que tem muito espaço para a liberdade. O limite não é repressor, ele é organizador, ele é protetor. Então, como a gente vive em comunidade sempre, mesmo que não seja a comunidade humana, é a comunidade cósmica, a gente tem limites, mesmo no cosmos a gente tem limites, tem leis, né? Tudo aqui tem leis para ter ordem, né? Para ter harmonia, é preciso ter leis. Então, se não tem as leis dos homens, são as leis da física. Então, as leis, elas dão limites para a gente, mas são limites protetores, cuidadores, não são limites repressores. Os que a gente criou eram limites repressores, e esses estão caindo, um por um. Então, vamos lá. Vamos treinar, vamos ouvir mais Regina Navarro Lins, que ela está no topo desse negócio aí, do século XXI. Vamos repensar os nossos conceitos de relacionamento. Ela diz muito isso, né? O que é preciso fazer? Refletir, pensar, questionar, filosofar tudo que a gente aprendeu sobre relacionamento conjugal e tomou como certo. Absolutamente certo. Não existe. Está em decadência. Não existe mais o absolutamente certo. Existe o relativamente a partir de um contexto, o que cabe em cada situação. Então a gente tem que refletir, pensar, parar, pensar. Nesse caso de refletir, né? Dizer, será que é assim? É uma das perguntas que eu fiz logo quando eu comecei a fazer terapia, que eu mais fiz. Será que tem que ser assim? E por que tem que ser assim? E por que eu não posso fazer de outro jeito? Pronto. Se você começar a perguntar isso, você vai encontrar a resposta. E na resposta você vai fazendo diferente, né? Isso aqui já são dicas até fixadas. Liberdade total. Né? Pode ser que você diga, mas por que eu preciso ter liberdade total? Né? Pergunta, cara. Eu acho que filosofia não é só aprender o que os outros pensadores pensaram. É fazer pergunta, as suas próprias perguntas. Né? Para você mesmo primeiro, depois para os outros. Então pronto. Por hoje é só. Até a próxima.